Você sabe o que são funções do orçamento, ou também chamadas de funções econômicas ou funções de governo? Basicamente, são formas e dimensões da intervenção da administração na economia. Isto é, nós temos aqui ações estatais voltadas para a economia. O orçamento, então, possui três funções. Sua primeira função, alocativa, é a função onde o Estado ele busca regular o mercado e também alocar recursos, ou seja, ele busca organizar os recursos e distribuí-los. Além disso, o Estado tem a competência de é, enviar ou fornecer bens públicos para a sociedade. Além disso, ele regula bens semipúblicos e também os fornece. Como exemplo de bens públicos, nós temos a defesa nacional, a segurança pública e também a infraestrutura, como a construção de estradas, pontes, usinas hidrelétricas e assim por diante. A característica dos bens públicos é que eles não são exclusivos e também não são rivais. Isto é, você não tem uma competição em empresas privadas, em regra, com o Estado para o fornecimento desses bens. Além disso, você tem que a sociedade como um todo, ela usufrui do fornecimento desses bens. O Estado, porém, ele pode adotar medidas ou formas de compensar ou distribuir o pagamento e o financiamento desses recursos fornecidos por ele. Por exemplo, no caso das usinas hidrelétricas, no consumo de energia elétrica, o Estado pode transferir parte dessa taxa, a taxa, por exemplo, de iluminação pública, os postes de luz, né? Essa iluminação ela pode ser transferida para a conta do consumidor. Então, o Estado tem essa responsabilidade e ele é o único que vai regular essas formas de cobrança e essas formas de distribuição de recursos e de renda. Aqui outra característica é que nós temos um alto investimento. Isso não é atrativo para o mercado, pois o mercado não vai ter um retorno e despende de muitos recursos. Além disso, temos um desenvolvimento nacional, que é o foco desses bens, a entrega de bem-estar social para as pessoas e a inviabilidade do sistema de mercado, as falhas de mercado, as brechas do capitalismo. Já os bens semipúblicos são aqueles bens que os particulares até podem usufruir também, ou seja, eles podem ter uma atividade econômica sobre esses bens, como a construção de hospitais públicos, construção de hospitais privados, construção de escolas particulares e assim por diante. São direitos sociais que, neste caso, o Estado não é o único detentor do exercício deles. Os particulares também podem usufruí-los. São comercializados, eles podem ter um caráter privado e também temos um desenvolvimento nacional, a busca pelo caráter público, né, que a melhora da saúde, da educação, isso tem um impacto social enorme. Então, a função alocativa é basicamente esse fornecimento de bens e alocação de recursos, distribuição de recursos do Estado. Outra função do orçamento é a parte distributiva, ou seja, a função distributiva, no qual o Estado ele busca, através do orçamento, distribuir a renda. Temos então o ótimo de Pareto, que é um limite que diz que, a partir de um determinado ponto, para você fornecer mais dinheiro para um determinado setor ou pessoa, você terá que tirar dinheiro de outro lugar ou de outra pessoa, considerando que os recursos são finitos. Temos um exemplo da parte distributiva, as políticas públicas, políticas como o Bolsa Família, também políticas como o sistema de cotas nas universidades públicas. Outra função é a função estabilizadora, o orçamento atuando na economia ou no mercado. Temos, por exemplo, a política fiscal, a política que busca, na situação de incentivo, o combate à recessão, diminuição de impostos e aumento de gastos, né? E, quando o Estado deseja não incentivar a economia, busca então o combate ao crescimento, que é o aumento dos impostos e, assim, consequentemente, haverá menor gasto por parte da população, porque as coisas ficaram mais caras. Já na política monetária, aqui temos então um incentivo, né? Pode haver um incentivo ao combate à recessão também, e isso ocorre através da diminuição dos juros, mas o oposto disto é o não incentivo, ou seja, o combate ao crescimento, que é o aumento dos juros. Então observe que essas três funções, elas são funções relacionadas ao orçamento. O orçamento tem a sua responsabilidade de distribuir o dinheiro e alocar os recursos, organizá-lo em categorias, e tem uma função também distributiva, né? Como o orçamento é limitado, ele precisa saber regular melhor essa distribuição e precisa entender quais são as políticas sociais que ele irá aplicar e como ele vai fazer essa política social.
considerando que uma parcela desse valor será retirada de uma outra parte da sociedade ou de uma categoria. E, por fim, a função estabilizadora é o orçamento atuando no mercado, através da política fiscal e da política econômica ou monetária. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.